Olá, o nosso trabalho é sobre um programa mais que especial do SUS. É o Programa de Atenção Domiciliar, também conhecido como Melhor em Casa. Esse programa objetiva levar atendimento multiprofissional até a casa do paciente, o que apregoa um dos princípios basilares do SUS, o da equidade. O serviço é complementar aos cuidados de atenção básica e até substitutivo à internação hospitalar. São mais de 1.030 equipes distribuídas por 25 estados, 381 municípios, com cobertura estimada acima de 56 milhões de habitantes, com mais de 90% de aprovação dos usuários. Este programa possui regras para sua adesão, e nós tivemos a grande oportunidade de entrevistar a Nissandra Karsten, coordenadora de monitoramento e avaliação na cidade de Palotina, no Paraná, uma profissional extremamente competente e envolvida com o SUS, e melhor do que ninguém para explicar esse programa incrível que é o Melhor em Casa. Bom dia! Nissandra, a gente gostaria de saber como funciona o programa Melhor em Casa. Bem, esse programa ele foi implantado pelo Ministério da Saúde em 2013 e aqui em Palotina em 2014. Nós somos bastante pioneiros nesse programa porque nós somos o primeiro município com menos de 100 mil habitantes a implantar esse programa no Paraná. Então a gente, sim, teve muita oportunidade de compartilhar experiências, participar de eventos, falando como era implantar um programa em cidade pequena. Porque esse programa ele foi criado para levar assistência no domicílio. É o que nos Estados Unidos se chama de home care. Então o que era o objetivo? Ao invés de levar o paciente ao hospital, a gente leva a equipe até a casa do paciente e cuida dele na residência. Então ele é um programa muito voltado nos princípios da humanização, né, do SUS, que é, né, cuidar, aquela questão mais de envolver a família, de estar naquele ambiente, né, oferecendo obviamente todo o aparato, os profissionais, os insumos, tudo que o paciente precisa. Então, para nós, ele foi um programa assim que veio com esse objetivo de dar um apoio ao hospital, né, que já existia, e também dar um apoio às equipes de estratégia de saúde da família. O que é isso? É os chamados postos de saúde. Então, todo posto de saúde ele tem um médico e tem um enfermeiro. Mas vocês imaginem, o médico e o enfermeiro da unidade, eles têm que atender as consultas no posto, eles têm que fazer vacina, têm que fazer o curativo, atender a gestante, a criança, o hipertenso, o diabético. Imagina se eles tiverem 10 pacientes que precisem fazer um curativo de 2 vezes no dia, uma injeção a cada 8 horas, né? Ou fazer por exemplo, uma assistência, colocar um soro, trocar uma sonda com uma certa frequência. Não tem pernas, a gente não consegue dar conta. Então o SAD ele veio para fazer esse meio de campo, né? O que a gente chama de SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar. Então a gente na rede pública é meio acostumado já com as siglas, né? Então o Melhor em Casa é a mesma coisa que SAD, Serviço de Atenção Domiciliar. Então ele veio para fazer esse intercâmbio entre os postos e o hospital e para dar essa retaguarda. Então a gente sempre vai lembrar que o Melhor em Casa ele veio para cuidar do paciente que precisa de um cuidado diário. É esse o grande diferencial. Então aquele paciente que precisa de um curativo lá cada 2 dias, a cada 3 dias, é o postinho que vai cuidar. Agora, aquele paciente que, por exemplo, sai da UTI, que precisa um curativo, um medicamento, uma limpeza de traqueostomia, tá com oxigênio, que precisa todo dia que a equipe vai lá, e muitas vezes mais do que um membro da equipe, enfermeira, o médico, o fisioterapeuta. Então é para esse perfil de paciente que surge o SAD ou Melhor em Casa. Muito interessante. E como é a resposta dos usuários ao programa? Eu sempre falo assim, né, como a gente também tem cargo político, que se todos os prefeitos soubessem o retorno, o respaldo político que o SAD dá, todos os prefeitos iam implantar SAD nos seus municípios. Mas não é fazendo propaganda política, mas ele é um programa que tem um retorno muito bom. Ele atende menos pacientes, eu digo menos quantidade, porque a gente é acostumado com um posto que é 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, o SAD ele tem um número mais restrito. Só que eu sempre falo, o paciente ele não é sozinho no mundo, ele tem um pai, uma mãe, um irmão, um filho, né? Então aquela família que passa por um momento difícil, que tem um familiar acamado, um familiar com câncer,
uma doença neurodegenerativa, que precisa de um cuidado, eles estão muito fragilizados. Então ter uma equipe que vai lá todo dia, que faz, ele acaba criando um vínculo, é como se fosse um membro da família. Sim. Então eles acabam criando laços que vão muito além do profissional, né? Porque a equipe ela vai ser o apoio para a família. Então tudo que a família precisar ou o cuidador precisar, eles vão conversar com a equipe. Então eles acabam assim tendo laços, criando vínculos, e eu vejo assim, mesmo após, às vezes o paciente falece, às vezes o paciente recebe alta, né, estabilizou, não precisa mais do cuidado diário, mas as equipes mantêm aquele vínculo, aquela ligação. E sempre que a gente tem alguma família atendida pelo SAD, seja do sítio ou seja da cidade, a gente vê a gratidão, né, o sentimento de gratidão a qual eles se referem aos profissionais que cuidaram. Então eu sempre falo que só quem passa consegue entender qual é a importância. Então, assim, eu posso dizer que é um programa assim que realmente há esse reconhecimento do trabalho diferenciado que a equipe faz. E você sabe dizer se houve aumento nos índices de adesão a tratamento, se as pessoas elas passaram a levar mais a sério e cumprirem os protocolos que são determinados? Na verdade, assim, com essa questão, por exemplo, toda da pandemia, né? Vamos usar aí o Covid. Nós pregamos a todos, né, que procurassem ir menos, né, para que as pessoas ficassem mais em casa. Então, também nós trabalhamos isso dentro dos nossos serviços. Tudo aquilo que a gente podia cuidar na casa aumentou nesse período. E nós tivemos que, por outro lado, rodar leito. Vamos falar de Covid. A gente teve que dar altas porque eu tinha outros pacientes para internar. Então esse término do tratamento ou essa reabilitação, ela acabou acontecendo no domicílio. Então o Melhor em Casa, ele também cuidou dos pacientes pós-Covid, os pós-alta de UTI ou após longos períodos de internação. Então aquele paciente que vai para casa com oxigênio, com um ventilador, né, com um concentrador de oxigênio e que vai fazendo a fisioterapia e que vai ganhando de novo força, vai reaprendendo a andar. Então, o que a gente percebeu? Com a pandemia, a gente teve mais procura pelo SAD, mas o que eu poderia assim, dizer que eu acho que é mais importante do que isso é cuidar melhor desses pacientes, é a qualidade, né? Então, porque imagina se eu não tivesse, eu sempre falo, eu não consigo imaginar a saúde de Palotina sem o SAD hoje. É impossível pensar como a gente cuidaria desses pacientes sem essa equipe. Por quê? Porque eles conseguem fazer aquilo que nós não temos perna, né? O hospital não consegue segurar todo mundo lá até estar 100% bom para mandar para casa, não vai ter leito. E por outro lado, os postinhos não teriam perna, capacidade, gente para estar indo lá na família toda hora. Então eu acho que mais do que números é realmente a qualidade. E um outro ponto que eu também destacaria é ensinar a família a cuidar. Quem é que de nós está preparado para cuidar de um acamado? Mas às vezes a necessidade bate a porta. Nem sempre a gente tem condição de pagar um cuidador. Às vezes a família precisa se reunir e definir, né? Um filho, a mãe, o irmão, alguém vai cuidar do paciente. E aí? Mas eu era vendedor, eu era balconista, eu era estudante, como é que agora eu cuido? Eu não sei cuidar, não sei dar banho, eu não sei trocar fralda, eu não sei como que alimenta, como é que usa sonda. Então a equipe também vai estimulando a família, vai preparando a família, dá o suporte com os equipamentos para que eles possam, né, aos poucos também tendo autonomia e se sentir mais seguros para estar cuidando da melhor forma desse paciente. E, bom, de uma certa forma você já vem falando tudo que eu vou perguntar, me parece que você já vem, assim, mais preparada que qualquer outra pessoa. Mas e como o programa, ele impacta diretamente a vida dos usuários? Então, o que eu vejo, assim, basicamente eu vou colocar algumas situações que a gente vivencia, que eu digo, assim, que elas são muito emblemáticas. Por exemplo, pacientes em fase terminal de câncer. Às vezes o paciente já vem com aquela informação, infelizmente, do serviço de oncologia, que é um câncer que não tem mais opção terapêutica, não tem mais cura, né? Mas ele precisa ter uma qualidade de vida, ele tem dor, ou ele não consegue comer, ele precisa de uma sonda, ele precisa, às vezes, de um oxigênio, dependendo da localização desse câncer. E aí eu pergunto, às vezes esse paciente fica meses nessa condição.
né? Ele gostaria de ficar num ambiente hospitalar, sabendo que são os seus últimos dias de vida? Não, ele quer ficar com a família. Então o SAD ele possibilita isso, que ele possa ficar esses últimos dias na família dele, mas com conforto. Ele vai ficar sem dor, ele não vai passar fome, né? Ele vai estar bem medicado, ele vai estar bem amparado. Então o SAD ele possibilita coisas, momentos, despedidas, o próprio enfrentamento de situações que a gente não consegue ter em outros lugares. E por outro lado, acompanhar o ressurgimento de pacientes que, por exemplo, vieram de alta de UTI, totalmente acamados, totalmente atrofiados e que aos poucos vão dando a volta por cima, volta a dar os primeiros passos até receber a alta. Então a gente tem muitos momentos gratificantes ao longo desses pacientes, né? E que vão, como eu falei, dando esse apoio para a família, mas também vão para nós, quanto equipe, demonstrando a importância do serviço. E aos poucos a gente começa a ver que, assim, antes a gente tinha que escrever protocolo para dizer que paciente ia para o SAD ou para o hospital chamar. Hoje não. A coisa funciona tão automático que o próprio hospital já chama o SAD lá antes de dar alta. O médico do hospital já conversa com a equipe do SAD, já prepara para a alta. O SAD já vai na casa e prepara a cama, o equipamento, o oxigênio antes do paciente chegar. Quando ele chega já está tudo arrumadinho, né? A equipe do postinho já chama o SAD para passar, assim como o SAD quando vai dar uma alta já passa para a equipe, ó, o fulano de tal tá legal agora, já pode seguir acompanhando com vocês. Então a rede de serviços ela vai se fechando. E você sabe dizer quantas pessoas já foram beneficiadas por esse programa? Olha, como eu falei, o programa ele vem desde 2014, eu até pedi para a equipe levantar, mas eles não conseguiram finalizar os dados. Em média, a gente acompanha de 20 a 25 pacientes mês. Essa é a média de pacientes. Vocês podem dizer assim, mas não é um número muito grande de pacientes, né? Mas são pacientes complexos, são pacientes que precisam de uma gama de cuidado, e nós temos paciente do sítio, de São Camilo, da Vila Floresta, né? Pacientes que envolvem interior, e são pacientes que são cuidados 7 dias da semana, inclusive sábados, domingos, feriados, a equipe está sempre rodando e fazendo esse atendimento. E aí esse prazo na qual o paciente fica no SAD depende muito. Nós temos pacientes, como eu falei, egressos de hospital, que às vezes ficam 1, 2 meses. Nós temos paciente que volta de cirurgia, que às vezes em uma semana recupera e já está de alta. Nós temos pacientes em fase terminal de câncer, que às vezes ficam uma semana, 1 mês, 2, né? E aí nós temos as doenças mais crônicas, mais lentas, Alzheimer em estágio mais avançado, Parkinson, né? Algumas doenças neurodegenerativas que são lentas e que o paciente precisa ir com sonda e que ele vai, né, aos pouquinhos, evoluindo até que infelizmente acaba acontecendo o óbito, né? Além das doenças mais raras, doenças genéticas que a gente também acompanha. Então é um universo bastante amplo, mas para vocês terem uma média é em torno de 20 a 25 pacientes mês. Muito bom. E você tem conhecimento de outros países, você até comentou antes dos Estados Unidos, que foi um modelo interessante, mas que tem um programa dessa magnitude como esse daqui e que é bancado com dinheiro público sem que o usuário tenha que desembolsar no momento? Todos os programas nessa modalidade, né, do home care, as quais serviram de base para a estruturação do Melhor em Casa, eles são programas cobertos apenas por convênios ou particular. Inclusive alguns convênios apenas que cobrem o home care, né? Foi uma grande briga ao longo dos tempos que os planos de saúde também contemplassem atendimento em domicílio. Então o que a gente tem de conhecimento de plano público, né, acessível a todos, apenas no SUS, não temos conhecimento. Aqui na nossa região, para vocês terem uma ideia, a gente tem Melhor em Casa implantado em Palotina, em Toledo e em Marechal Cândido Rondon, que são devidamente habilitados pelo Ministério da Saúde. Mas como eu falei, nós somos pioneiros lá em 2014 começando essa equipe. Foi um grande processo de aprendizado.
Aqui em Cascavel também, Cascavel, que é uma cidade maior, ela tem várias equipes de atenção domiciliar e é um serviço muito bem estruturado, né? Já tem várias equipes, né? Que prestam um serviço assim que eles foram se estruturando ao longo do tempo. O nosso serviço ele conta aqui com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, conta com veículo próprio da equipe e conta também com suporte de equipamentos que são emprestados, inclusive no domicílio, à medida que o paciente precisa, além dos insumos, medicamentos, materiais que a gente fornece sem custo para o paciente. E o programa, ele contribui, né, eu imagino, para diminuir o número de pacientes internados. Com certeza, o grande objetivo dele sempre foi a deshospitalização, né? Ele era para tirar paciente que não precisa estar em hospital, que como eu falei, às vezes está no hospital porque ele precisa se fortalecer para alta, ou ele precisa completar o esquema do antibiótico, ou ele precisa fazer um curativo grande que às vezes a família não vai fazer, ou como eu falei, o postinho não vai conseguir lá na casa fazer todos os dias. Então foi para esse tipo de paciente, ou como eu falei, o paciente terminal que está lá só para fazer uma morfina, para ganhar um soro porque ele já não consegue mais engolir, porque ele tem enjoo da quimioterapia, esse tipo de paciente não precisa mais ficar no hospital. Então ele pode ser cuidado, né, na sua casa, contando com o apoio da sua família, né, que é um outro ar, é um outro ambiente, é um outro, né, como eu digo assim, é tudo que favorece, melhora inclusive a recuperação do paciente. Então a gente tem sempre procurado utilizar dessa forma, né, que ele vise levar o paciente para casa, mas com todo o respaldo da equipe. E para finalizar, na sua opinião, qual é o maior benefício que o Melhor em Casa traz para o usuário e para a sociedade? Eu acho que é poder realmente ser cuidado em casa. Para mim, eu acho que isso é o mais legal do projeto. Você chega lá na casa, tá lá naquele ambiente com a tua família, né? A família participa do processo, ela acompanha tudo. Então eu acho que esse realmente você se sentir seguro. Eu tô em casa, mas eu tô seguro, eu tô bem cuidado, eu tenho remédio, eu tenho tudo que eu preciso, eu não tô desassistido, né? Se eu precisar, a equipe tá me dando suporte aqui, mas eu posso ficar aqui com a minha família, curtir a minha família, curtir, né, a minha vista, a vista da minha janela, né? Eu não preciso ficar muitas vezes abdicando de coisas da minha vida para ficar dentro do ambiente hospitalar para garantir o acesso ao serviço, né? Então a gente sempre brinca, né? Faça chuva ou faça sol, o SAD está indo no sítio, na cidade, e realmente é isso que a gente vê, né? De que esse compromisso, se está vinculado, tem medicamento de horário, é de noite, é de manhã, é curativo sábado de tarde, domingo de manhã, a equipe vai para poder estar garantindo essa retaguarda para as famílias. Nissandra, muito obrigada. A gente não tem como agradecer. Capaz. Você, assim, a gente já sabe de longa data do seu serviço aqui para o nosso município, não só para o nosso município, mas assim, para toda a vizinhança aqui. Então, muito obrigada mesmo por ceder seu tempo, por ajudar. Quando por precisar. Esse coração lindo, eu fiquei com o coração cheio de ouvir essas histórias. Mas tem muita coisa legal. Assim, a gente pode ter momentos que não tem dinheiro que pague. Sim. Né? Coisas que só... É aquilo que tu fala, eu gosto disso, que eu amo o que Nasceu eu faço. pra isso. Né? Então a gente não tem, mas é muito gratificante saber que você pôde de alguma forma contribuir para alguma família, para algum paciente, então vale muito a pena. Obrigada mesmo, tá? Para concluir, é importante ressaltar que o SUS não é perfeito, mas faz a diferença em milhões de vidas, trazendo mais saúde e conforto através de programas como o Melhor em Casa. Direta ou indiretamente, todo brasileiro depende do SUS. Valorize o SUS.